Que bom estarmos reunidos em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade, muito obrigado pelos amigos que aqui me destes. Muito obrigado, Pai, Deus de amor e bondade, por ter nos criado a sua imagem e semelhança. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos encarnados neste aprendizado personalizado, otimizado que nos proporciona. Muito obrigado a todos, encarnados e desencarnados, pela paciência, pela tolerância em conversarmos hoje. Esse Evangelho, esse capítulo 23, Moral Estranha, nos faz lembrar que Kardec teve o cuidado de pegar, não como está no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, de João, que fala da manjedoura do nascimento do Cristo até a crucificação. Não. Kardec pega os assuntos, as passagens importantes do Evangelho, dos 4 evangelistas, e pega e coloca nos capítulos. E esse capítulo em particular, que tem esse nome de moral estranha ou estranha moral, na verdade, quando a gente estuda esse capítulo, não é estranho. Estranho foi a maneira como Jesus disse para nós hoje. Naquela época, não. Naquela época era natural, as palavras. Nós vamos ver isso com cuidado agora. Esse assunto pode ser encontrado lá em Lucas, também em Mateus, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, moral estranha. Nós vamos ver esse item agora. Abandonar pai, mãe e filhos. Jesus, quando tinha uma multidão seguindo ele vira para a multidão e dá algumas notícias, que para segui-lo seria necessário fazer algumas coisas, abrir mão de algumas coisas também. Vamos ver juntos. Abandonar pai, mãe e filhos parece estranho que Jesus tenha dito isso. Veja só, ainda que seja estranho, será que Jesus disse assim? Jesus nada escreveu, escreveram após sua morte. A escrita era manual, fizeram cópias à mão, as cópias foram traduzidas para vários idiomas e chegaram até nós. Mas nós temos o privilégio de ter a tradução da Bíblia diretamente dos manuscritos gregos para o português, através do grande Haroldo Dutra Dias. Muito obrigado, Haroldo. Naquela época a linguagem era pobre, a linguagem hebraica, aramaica e siríaco. Muitas palavras tinham várias significações, algumas palavras sofreram alterações do seu significado ao passar dos séculos. Mas veja bem, como não é estranho, como está precisando ser esclarecido, porque Jesus disse assim para nós: honrai vosso pai e vossa mãe, e vivereis por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Jesus repete isso, mas isso já estava há 1500 anos, lá nos 5 livros, no Pentateuco mosaico, que é os 10 mandamentos. Um deles é honrar vosso pai e vossa mãe. Como que ele pede para honrar pai e mãe e depois abandonar pai, mãe e filhos? Veja, ele também nos diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E diz mais: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam.
Ora, ele está dizendo até para nós orarmos por aqueles que nos perseguem, fazer o bem àqueles que nos odeiam, amai os vossos inimigos. Parece contraditório quando ele diz abandonar pai, mãe e filhos? Não é. Nós vamos ver. Ele disse mais, e agora a gente pergunta para vocês, para nós, qual a essência da perfeição? Como é que saberemos que estamos perfeitos? Qual é o termômetro da perfeição? A essência da perfeição é o amor. Em sua mais ampla significação, é quando o amor ao próximo se expande até perdoar e amar os inimigos. Olha que maravilha! Jesus nos ensinou isso. Então, muitas palavras tinham várias significações. Um período qualquer de tempo e a revolução diurna foram traduzidos por dia. É interessante também observar que aquela passagem de Adão é uma parábola, porque diz assim: no primeiro dia criou isso, no segundo dia criou aquilo, no quarto dia criou o sol. Ora, como é que você contou os dias, que é justamente o giro da Terra em torno do Sol? É uma parábola, tem significações, não pode ser vista ao pé da letra. E foram traduzidas por dia. Daí a crença de que o mundo foi feito em 6 dias de 24 horas, que daria 144 horas. Isso é impossível, isso é uma parábola. Kardec nos mostra na Gênese que a Terra foi construída em diversos períodos, e esses períodos eram chamados de anos. Olha como as coisas ainda têm confusão até hoje. Quantas horas tem a noite? 12 horas? Quantas horas tem o dia? 12 ou 24 horas? E agora? Nós estamos usando uma palavra só para 2 significados. Por isso temos que tomar cuidado quando Jesus disse abandonar pai, mãe e filhos. Por exemplo, essa palavra aqui, manga, de camisa, manga fruta, manga um cercado para bovinos, manga gozação. Então Jesus usava palavras fortes, um colorido forte para chamar a atenção. Mais ou menos igual nós fazemos. Quando a gente está com muita fome, a gente diz assim: nossa, eu estou com uma fome que eu comeria um boi. Não come, não come. Nós estamos usando um exagero. Nós estamos usando uma figura de linguagem chamada hipérbole. Da mesma forma que existe a parábola, que é para fazer comparação daquilo que é conhecido para explicar o que é desconhecido, a hipérbole é uma figura de linguagem que mostra o excesso, o exagero. Na música do Roberto Carlos, não tem uma parte que diz assim: como é grande o meu amor por você? Nem mesmo o sol, nem mesmo o mar, nem mesmo o infinito não é maior. Não é isso? É exagero dele, não é? Então, figura de exagero, figura de hipérbole. Jesus também usa muito figuras de hipérbole, para chamar atenção. Estou com tanto sono que eu vou dormir uma semana. Não vai, não vai. Vai dormir o quê? 8 horas no máximo e já vai acordar. Então, são figuras de linguagem de hipérbole. Quando ele diz assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Figura de linguagem hiperbólica, oriental. Ele está dizendo uma coisa exagerada, para chamar atenção mesmo. E aí a gente pega algumas coisas que é interessante. O camelo era uma corda feita do pelo do camelo. E aqui vem umas brincadeiras, ó. Alguém está puxando a corda para passar um camelo no buraquinho de uma agulha. Mais essa daqui, ó. E mais essa que eu achei interessantíssima. Eles formaram um estilingue com grande borracha. 2 está puxando o camelo, lubrificaram o camelo aqui. Aqui tem um buraco de agulha para ele passar. Se ele entalar, esse bate para empurrar e esse puxa. São brincadeiras. Né? Só para alegrar, como mesmo Divaldo Franco contou que ele estava caminhando pós-palestra, e um senhor alcoólatra veio de encontro e falou assim:
Divaldo, o senhor, né? Divaldo, Jesus era alcoólatra. Como? Como é que o senhor vai dizer uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Mas é brincadeira, viu? É piada. Sim, era alcoólatra. Na festa de bodas de Canaã, ele transformou água em vinho. E bebeu tanto que depois saiu procurando quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Poxa. Brincadeira sem graça, né? Logo com Jesus, né, gente? Olha como tem umas coisas que estão mal traduzidas e figura de linguagem de hipérbole. Por exemplo, lá no Gênesis, de Moisés agora, tá? Capítulo 20. E Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia. Jacó tinha 2 esposas. Amou mais Raquel do que a Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada, mas quem falou que Lia era odiada? Vocês concordam? Não era odiada, não. Então a palavra odiada aqui significa amar menos, ou menos amada. Então nós podemos reler esse Gênesis assim, ó. E Jacó amou também mais a Raquel que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era menos amada. Percebem? Aí sim. Aqui também, ó, moral estranha. Em Lucas, aí já é o Novo Testamento, Jesus. Se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, odiar pai e mãe, ele manda honrar pai e mãe, amar inimigos. O que esse odiar está querendo dizer? Significa, esse odiar, significa amar menos. Então vamos reler Lucas 25. Se alguém vier a mim e não amar menos seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Fica claro agora, né? Essa é uma pergunta para vocês, ó. Se o pato perde a pata, e o pato é esse de boné azul. Se o pato perde a pata, como ele fica? Manco ou viúvo? Ah, dupla interpretação. Ou eu estou errado? Se ele perdeu a pata, ele fica manco, mas se ele perdeu a esposa, ele fica viúvo. Tudo bem que é um ganso, né? Daquela história lá do Patolino, se eu não me engano, Gansolino. Então, abandonar pai e mãe, a gente tem que interpretar agora com mais cuidado. Vamos lá? Com esses detalhes que a gente introduziu. Jesus disse assim: todo aquele que por amor ao meu nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pai e mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo, 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. E terá como herança a vida eterna. Está lá em Mateus. Então, Pedro disse a Jesus: veja quanto a nós, veja que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhe disse: em verdade, né, eu vos digo em verdade, que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, pai, mãe, irmãos, mulher e filhos, e que não receba deste mundo muito mais, e no século vindouro receberá a vida eterna. Está mostrando para nós o desapego. Vamos devagar. Um outro disse para Jesus: Senhor, eu a vós seguirei, mas permite-me ir primeiro dispor do que eu tenho em minha casa. Olha, ele ia seguir Jesus, mas ele queria primeiro vender o que tinha na casa dele e pôr dinheiro no bolso. É aquele que não confia na providência divina, né? Tem um amigo meu, José Hernandes, de Santos, que ele herdou uma casa de oração. Herdou no seguinte sentido: o pai dele era o que cuidava, mantinha aquilo ali,
sopa e tanta coisa a mais, e creche. E era uma estrutura bastante grande. Então chamaram ele: José, você vai assumir o lugar de seu pai. Mostraram para ele as despesas, ele se assustou. Ele falou: nossa, mãe, não tem jeito. Todo mês esse valor? Todo mês esse valor. Ah, não vai dar. Aí uma senhora na reunião tirou um talão de cheque e falou: ó, vou assinar 10 folhas. Todas que você precisar, você vai preenchendo. Está assinado em branco. Ele disse que assumiu naquela coragem, né, dos cheques em branco, mas nunca precisou de nenhum cheque daqueles. Sempre entrou o dinheiro necessário, a verba necessária para manter aquela obra de caridade. Então a gente precisa confiar em Deus, né? Claro, fazer a nossa parte. Então esse aqui queria dispor do que tinha na casa dele para levar dinheiro no bolso, certo? Fazer pix também, né? E Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Está lá em Lucas. Não sei se vocês conhecem, Jesus usava coisas simples do dia a dia, ali dos agricultores, dos pastores. O arado, quando colocado atrás do animal, ele é puxado pelo animal, e o operador vai ali atrás segurando esse arado na correta posição, no alinhamento do risco que ele tem que fazer. Depois ele vem fazer um próximo risco e vai tombando o solo, vai virando o solo. Se ele não prestar atenção no trabalho dele, não sai nada certo. Então, se ele pôr a mão no arado e olhar para trás, não vai sair serviço que presta. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Se nós nos colocamos para ser cristãos, se nós nos comprometemos com a casa de oração, e depois ficamos olhando para trás o que estamos perdendo, porque está tendo um churrasquinho lá na casa de não sei quem, porque está tendo um baile lá no clube tal, aí a gente está olhando para trás também. Percebem? Ah, porque eu não vou na casa de oração hoje porque vou numa festa. Está botando a mão no arado e olhando para trás. Nós não podemos estar só envolvidos com Jesus, nós temos que estar comprometidos. Então, abandonar pai, mãe e filhos, agora vamos deixar cada vez mais claro, não é rejeitar a família. Alguém poderia dizer assim: nossa, Jesus está dando mais importância aos outros, aos estranhos, do que à família. Não, Jesus está colocando os estranhos como família, colocando os estranhos na posição de família, percebe? Então, isso seria uma negação da doutrina de Jesus, se fosse rejeitar a família. Claro que não pode rejeitar a família. Então, abandonar pai, mãe e filhos é o quê? Colocar os interesses da vida espiritual sobre todos os interesses terrenos. É o que o Júnior acabou de falar agora mesmo. Nós temos que preocuparmos com o corpo físico, em alimentá-lo, nutri-lo, hidratá-lo, higienizá-lo, mas o corpo físico não é o final, é meio. O corpo físico é instrumento, é ferramenta de aprendizado. O objetivo é a vida futura. Quando nós vamos para um país que é muito frio lá, o que a gente leva? Agasalho, botas, cachecol, boné, sobretudo, e várias coisas. Para onde estamos indo? Não importa onde você está, não importa que ano estamos, não importa nada disso. E objetivamente, para onde estamos indo, finalmente? Porque é uma fatalidade, e o Júnior me permitiu dar essa notícia. Todos aqui vão desencarnar. Todos que estão encarnados vão desencarnar. Para onde vamos? Para a vida espiritual. E o que estamos levando na bagagem, o que estamos preocupados em levar lá? Coisas que são úteis ao espírito. Tanto é que da parte material física nós não levamos nada. Eu nunca vi, não sei aqui em Andradina se é diferente de Murutinga. Murutinga capital, né, a grande Murutinga. Lá
eu nunca vi um velório e um enterro que vai uma carreta levando os bens materiais do falecido. Não, lá não tem disso não. Então, aí sim, isto está de acordo com a doutrina de Jesus. Abandonar pai, mãe e filhos é colocar os interesses materiais, espirituais, acima dos interesses materiais. E também abandonar pai, mãe e filhos, existe uma sobreposição de deveres. Quer ver? Olha, interesse da pátria. Vamos supor que isso já aconteceu muito, tomara que não aconteça mais. Mas quando acontecia isso, de ter uma guerra entre países, o que acontecia? Os interesses da família ficavam para trás. Havia o interesse da pátria, aquele que marcha em defesa do seu país. Não era assim? Era, né? Infelizmente ainda tem assim em alguns países, né, gente? Sobreposição de deveres, o interesse da família. Olha aí, ó. Quando a filha que deixa os pais, ela tem que acompanhar o esposo, não é assim? Ou o filho que deixa os pais e acompanha o esposo, a esposa, mais natural, né? Mais comum. Ele acompanha a esposa. Não é um interesse sobre a família? Nesse momento a gente não deixa pai e mãe? Deixa ou não? Deixa. Eu nunca vi ninguém levar pai e mãe junto para a lua de mel, né? Eu nunca vi isso. Quando mora junto com a sogra já tem dificuldade, né, gente? É um binômio, sogra-nora, é complexo. Desde a época de Jesus, viu? Não vamos estranhar, não. Então, são sobreposições de deveres. Por exemplo, o interesse da vida futura. Quem deu exemplo disso? Os apóstolos. Os apóstolos deram exemplo, que deixou várias coisas, desapegou de terras, de casas, pai e mãe, para seguir quem? Jesus, para anunciar o reino de Deus, para anunciar a boa nova é o Evangelho. As separações são necessárias ao progresso. É verdade isso? As separações são necessárias para o progresso. Por exemplo, um filho separa do pai e da mãe porque ele vai fazer faculdade fora. É necessário, ele vai se progredir, não vai? Mas tem que separar. Então, as separações são necessárias ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças. Por quê? Pois elas, as famílias e as raças, se degeneram se não há cruzamentos, se não se mesclam, se não se misturam uma raça com as outras. Quando você observa o que Hitler quis fazer, uma raça pura, ele estava enfraquecendo a espécie. Enfraquecendo. Porque o que fortalece as espécies humanas é justamente essa mistura do negro com o branco, com o índio, com o amarelo. É a heterose, né, Júnior? A heterose é importantíssima. Inclusive no reino, no meio pecuário, a gente usa heterose, essa mistura de raças diferentes, para conseguir uma espécie mais resistente, mais pesada. Veja como é compreensível essa deixar pai, mãe e filhos. Olha, esse livro é um romance que trata da vida de Paulo, que era Saulo e converteu-se na estrada de Damasco. Estevão era Gesiel. Sem Estevão não tem Paulo, viu, gente? Escrito, ditado por Emmanuel, para Francisco Cândido Xavier. Tem uma parte lá nesse livro que Saulo já tinha se convertido a Paulo, então ele deixa de ser um doutor da lei para ser um seguidor de Cristo. Isso escandalizou o pai dele. Quando Saulo, que é Paulo de Tarso, vai até seu pai, Paulo é incompreendido por seu pai, mas incompreendido mesmo, a ponto de,
o pai dele deserdá-lo e expulsa Paulo de casa, para a rua. Você é cristão? Para a rua. Fora daqui. Mas foi desse jeito mesmo, confere lá no livro, Paulo e Estevão. Então, Paulo de Tarso deixa seu pai, consequentemente, deixa pai e mãe, e irmãos, não é isso? E irmãs. Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. E quanto Paulo ganha? Ganha que hoje ele deve estar no mundo divino, no mundo celeste, pelo menos no mundo celeste. Então, Paulo de Tarso honra seu pai, mas segue Jesus. Concordam? Mas ele honra seu pai, ele ama seu pai, porém o pai não quer mais ele, expulsou-o de casa. Percebem? Maravilha, né? Então veja, não podia ser diferente, porque Jesus é a doçura, a bondade e o amor. Tem blasfêmia no que ele diz? Deixar pai, mãe e filhos? Não. Não. Seria um agitador ou um pacificador? Um pacificador. Jesus vem trazer a lei de Deus para nós. Gozado. E a lei de Deus está escrita onde? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Na questão seguinte, Kardec pergunta assim, mas se já está escrito na nossa consciência, por que que é necessário que alguém, algum missionário venha nos revelar a lei divina, a lei de Deus? É porque a humanidade, o ser humano, a desprezou e a esqueceu. Nós já fomos ingratos, né, gente? Deus nos ama infinitamente. Deus ama o verme infinitamente como ama o anjo, na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Deus ama cada um de nós aqui, ama Chico Xavier, ama Jesus, com a mesma intensidade que Ele ama o criminoso. É filho dele. E Ele aguarda que o criminoso se regenere. É pai amoroso. Só que eu acho que Ele passa por uma situação bastante difícil, Deus. Porque Ele nos ama infinitamente. Quem ama quer ser amado. Mas Ele não pode alterar nosso livre-arbítrio. Ele não pode alterar nossas escolhas. Ele não pode alterar nada da nossa liberdade. Nós temos que amar a Deus, mas de forma espontânea. Retribuir o abraço que Ele aguarda de cada um de nós, retribuir o carinho que Ele aguarda de cada um de nós de forma espontânea. Retribuir esse amor que Ele nos tem de forma espontânea. Então Ele quer que nós o amemos, mas como Ele vai conseguir isso? Com muita calma, né? Com muito cuidado, com muito carinho, conduzindo a gente a se aperfeiçoar, deixar as impurezas. Aí a gente começa a perceber claramente que a nossa vida está em Deus, que nós devemos nos dirigir a Deus para sermos felizes, porque Deus criou o universo com amor, com seu amor, pelo seu amor, para o amor de todos. Então não há blasfêmia nem contradição, testemunham sua grandeza, sua grandiosa sabedoria, aquelas palavras de Jesus. Jesus é médico das almas e veio curar, suas palavras foram tomadas ao pé da letra, isso é perigoso. Suas palavras foram tomadas ao pé da letra, por isso geraram muitas seitas, muitas religiões, muitas doutrinas e guerras. As guerras mais sanguinolentas, as guerras mais cruéis que já existiu sobre a face da terra, foram guerras religiosas. Religião A contra a religião B. Isso agrada a Deus? Claro que não. Cada um de nós que somos pai e mãe na terra, imperfeito que somos,
queremos harmonia, paz, amor entre os nossos filhos. Deus quer que nós nos amemos. Então, o quebra-cabeça que existia, está aí, ó. Sozinho ele vai se montar, ó. Das informações de Jesus, não tem mais como a gente achar contradições. Jesus, para nós, com tantas informações que nós já temos, é a expressão do amor. Jesus é o Evangelho. E o que os apóstolos Lucas, Marcos, João e Mateus escreveram é a biografia, parte da biografia que eles captaram. Mas Jesus é o Evangelho vivo. Jesus é o Evangelho vivo. Jesus é a expressão máxima do amor para nós encarnados. Jesus revela Deus, Pai amoroso, para todos nós. Então nós temos muitas, aqui deveria estar escrito, informações sobre a lei de Deus. Jesus veio nos ensinar a lei de Deus, mas veio também profetas, veio Moisés, apóstolo Paulo, Sócrates, Francisco de Assis, Maomé, Buda, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, Pietro Ubaldi, Irmã Dulce e etc. Todos eles, com palavras diferentes, trazem o mesmo significado. Não tem discordância, não tem contradições. Não tem. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações humanas. Deveria estar, né? Nem sempre a gente coloca os interesses espirituais, nem sempre a gente coloca os interesses da vida futura em primeiro plano. Nem sempre. Mas isso é necessário. Mas o que nos leva a isso? Para que serve isso? Para sermos felizes. O que há alguns anos de aflições, de dores, de sofrimentos na Terra, para quem vai ganhar a vida eterna de felicidade no reino de Deus? É pouco. Eu esqueci o nome dela agora. Tem uma passagem na literatura espírita que a senhora sofreu muito, foi abandonada pelo marido, teve doença, teve lepra, passou dificuldade econômica, sobreviveu, depois desencarnou, como é natural. E no plano espiritual ela foi acolhida num plano espiritual muito elevado. E ela falou, nossa, mas eu não mereço. O que eu sofri na Terra é tão pouco, em vista do benefício que eu estou colhendo aqui. Aquela relação custo-benefício, ela é infinitamente maior para aquele que faz o bem, que busca o bem, que se compromete com Jesus, que compreende e pratica a lei de amor. Então veja, essa figura que simboliza o pai em azul, a mãe, os filhos. Veja, os verdadeiros laços de afeição são os laços do espírito e não do corpo físico. Por isso Jesus, naquela passagem, diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo responde, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Percebem? Que esses laços não se rompem, nós sabemos disso. Nem com a separação, nem mesmo com a morte do corpo físico.
O carinho que nós temos um pelo outro vai continuar pela vida eterna, pela espiritualidade. Nós vamos nos encontrar na eternidade para sempre. O tempo e o espaço, isso é coisa da física atual, da física quântica, foi criado junto com a matéria. Então nós estamos vivendo numa fase, num mundo material, onde tem o tempo e o espaço. O tempo que a gente se preocupa tanto, o tempo está correndo, eu já estou finalizando. Veja, se nós pensarmos direitinho sobre o tempo, nós vamos observar que a eternidade não é soma de tempo. A eternidade não é multiplicação de tempo. A eternidade é a ausência do tempo. É uma outra dimensão que estamos caminhando para lá. É uma outra dimensão. Eu lembro que acabei de dizer que o tempo foi criado com a matéria. Estamos nessa dimensão espacial. A próxima dimensão é conceptual. Sim, nós, além de termos a razão, o raciocínio, teremos a intuição de superfície, depois a intuição, a inspiração, a consciência de volume, de síntese. Hoje nós estamos na análise. Então veja, esse é o objetivo da vida. Cada uma dessas desenha uma família, que vão se unindo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Tem algumas pessoas que pensam que a reencarnação destrói os laços de família. Muito pelo contrário. A reencarnação estreita os laços de família e expande os laços de família. Quem garante que eu já não estive na família de cada um de vocês aqui, ou na família de algum de vocês? Então vai se relacionando, vai se interligando de forma tal que isso continua, esse relacionamento com as outras famílias, que a nossa família conviva e respeite, e que nossa família conviva, respeite e ame as outras famílias. Para quê? Para participarmos da família universal. Quando Deus nos dá a oportunidade de encontrar um cônjuge, a esposa, ou ela encontrar o esposo, no início é um circuito fechado, que ele ama ela ama ele, e às vezes é só. Mas vem o fruto dessa união, que são os filhos. Então agora expande o ciclo de amor. Além de amar ela, ele tem que amar os filhos. E ela, além de amar ele, tem que amar os filhos. E os filhos têm amiguinhos que vêm conviver com eles. E os amigos de nossos filhos são nossos filhos também. E isso vai se estendendo de forma tal, essa oportunidade, esse exercício do amor, que depois nosso filho casa. Aí vem a nora, que é uma nova filha. A nossa filha casa também. Aí vem o genro, que é um novo filho. Se alguns de nós tropeçarmos e errarmos, não amando o genro ou a nora, não é o natural. O natural é a expansão do amor. Mas o genro não vem de chocadeira, ele tem pai e mãe também, que tem que se relacionar conosco. Esse é o exercício constante, crescente, progressivo do amor. A nossa filha também, quando casou, o marido dela não é de chocadeira. Também tem pai, também tem mãe e familiares. Esse é o exercício para que a gente expanda o amor
Deus é um Pai tão amoroso, tão bondoso, que permite essa situação para nós sairmos da inércia desse estado de parados, sem amor, para conquistarmos o amor cada vez maior. Concordam? Maravilha, né? Vou passar esse último slide aqui, nós vamos parar. Em 1970, vou aumentar o som, saiu viu? uma moça de Vou 20 anos de idade do interior de Minas. Vou voltar só um pouquinho. Em 1970, saiu uma moça de 20 anos de idade do interior de Minas, lugar que as pessoas passam fome, né? Norte de Minas, é um deserto assim, né? Jequitinhonha, né? Vale do Jequitinhonha. E foi para Belo Horizonte trabalhar como empregada doméstica. E numa família de um senhor que era bancário. Na época que ser funcionário de banco era bacana, assim, né? Tipo classe média, legal. Tipo um funcionário público hoje, né? Assim, bem. E essa família, o casal tinha 3 filhos, né? O mais novo, de 18 anos, se atraiu pela moça, né? E ela ficou grávida. Não é? E vocês imaginam, né? Década de 70, uma família tradicional, ter a empregada da casa ficar grávida. Um negócio complicado. Foi aquele escândalo na família. Mas era uma família generosa. Generosa. Dentro do possível, né? Nós temos que entender o tempo, né? Então eles pegaram esse rapaz e sumiram com ele. E a moça ficou na casa, trabalhando, mas a situação ficou muito difícil. Ela teve que voltar para a terra natal dela. E imagina uma moça de 20 anos, cheia de sonhos, né? Porque ela era analfabeta. Então ela queria aprender a escrever, aprender a ler. O sonho dela era fazer psicologia. Ela saiu daquela pobreza do norte de Minas para ir para a capital, sonhando, poxa, encontrar um cara legal, se casar, estudar, poder trabalhar, né? E aí se envolve, e acontece a gravidez. Estão entendendo que coisa complexa? É porque, gente, ninguém quer errar. As pessoas querem ser felizes. E às vezes elas são desajeitadas. E acabam criando infelicidade para elas e para os outros, né? Então essa moça volta. O pai sumiu, né? Sumiram com ele, né? Ela volta e aí as irmãs, aí vai para a casa de um, vai cuidando daquela situação e começa a passar fome, muita fome, e acaba tendo que voltar. Quer dizer, lá ela tem o filho, não é? Nasce o filho, Haroldo Dutra Dias. E aí? É ele. Então você vai me dizer que é difícil? Você vai me dizer que é difícil? Não. Nós temos que honrar pai e mãe. Primeira coisa. Primeira coisa. Porque eles me deram a vida. Foi suficiente. Com a ajuda de Deus e dos bons espíritos, nós estamos aqui agora. Eu só precisava nascer. O resto Deus fazia. Muito obrigado, muita paz a todos.